Vai lá, gente, ó. Então, as características da nossa amiga chamada burocracia, tá? Então, como características dela, nós temos combate ao nepotismo. Tá, pergunta para vocês, como você acha que a nossa amiga burocracia combateu o nepotismo? Foi aqui que tudo começou na sua vida. Ó, ela prega o combate ao nepotismo a partir de quê? Ingresso no serviço público. No serviço público via concurso. Então, por isso que eu digo que aqui começa a tua vida como estudante de concurso, tá? Então, foi a partir de 1930 que surge essa característica de quê? De ingresso no serviço público só via concurso público. Próxima, característica da criatura. A próxima é promoção por mérito ou tempo de serviço. Isso aqui é uma forma, justamente, que eles arranjaram de combater o quê? A famosa corrupção, tá? Então a promoção agora só pelo quê? Ou por mérito ou por tempo de serviço. Próxima característica. Profissionalismo dos serviços públicos. Certo? Agora, realmente, as pessoas teriam que ter capacidade. Estaria sendo feito um serviço agora profissional e não de qualquer jeito. Profissionalismo dos serviços públicos. Certo? E vamos lá. Próxima característica da nossa amiga chamada burocracia. Uma que a gente falou como regra, que é a padronização dos serviços. Então agora terão regras claras de como executar, tá? Padronização dos serviços. Próxima característica da burocracia é essa aqui, ó. Controle a priori. Cuidado, tá? Controle a priori. Que a tendência da gente é achar que ela é um controle feito antes de acontecer. Não. O controle a priori é um controle que é feito durante a execução, verificando se as ações estão sendo realizadas como determinado. Como foi determinado. Certo? Então aqui não cabe experiências no serviço público. O serviço público ele vai ter o quê? Ele vai ter uma padronização de serviço e o funcionário não vai ter que pensar. Ele vai simplesmente executar como está determinado. Então o controle é para verificar se ele está fazendo exatamente. Então eu posso dizer que a burocracia tem desconfiança total dos funcionários públicos, certo? Até mesmo pelo passado desse caso não é muito legal na época do patrimonialismo. Próxima característica da nossa amiga burocracia. Administração centralizada. Você lembra que eu falei para vocês do patrimonialismo? Que o poder era centralizado, mas a administração é descentralizada. Aqui a administração ela é
centralizada. A administração é centralizada. Outra característica que a criatura tem é isso aqui, ó. Busca pela eficiência. Certo? Então, ela tem uma busca pela eficiência, não é eficácia, não é efetividade. Por quê? Ao primeiro momento, entenda bem, certo? A burocracia estava preocupada em quê? Em trabalhar com padronização de serviço. Quando você tem padronização de serviço, economiza-se tempo, melhor se utiliza os recursos. E isso é o que a gente chama de quê? De eficiência. Então entenda bem, a gente não pode dizer que na verdade a burocracia é direcionada para a eficácia, porque a eficácia ela vai ter que ser direcionada para o resultado e aqui ela está direcionada para o meio. Ou seja, a pessoa não vai estar preocupada, entenda isso, o controle é feito a priori. Eles não estão preocupados realmente se vai alcançar o objetivo ou não. Eles estão preocupados apenas se o cara está fazendo exatamente como foi pré-determinado. Então ele não está preocupado com o resultado, com o fim. Ele está preocupado com o meio, a forma como está sendo realizado o serviço. Então só vai dar certo, esse parte do princípio, só vai dar certo se você fizer exatamente como está determinado aqui. Então eu tenho que controlar e tenho que saber se você está fazendo exatamente como foi determinado aqui. Não me interessa se você no final das contas vai conseguir alcançar o resultado ou não que se pretendia. Por isso que não há direcionamento para a eficácia, apenas para quem? Para a eficiência, que é nada mais é que o quê? A otimização dos recursos. Otimizar significa utilizar melhor, tá? Então, na verdade, não há uma verdadeira preocupação com o resultado se ele vai realmente ser alcançado. A burocracia, como consequência de tudo isso aqui, ela teve o quê? Uma melhoria da qualidade dos serviços. Por essas características dela, embora ela não estivesse em busca de qualidade, no fundo, e sim da eficiência, ela acabou acarretando em um primeiro momento, entenda isso, o quê? Uma melhoria da qualidade do serviço. No Brasil, a burocracia corresponde ao quê? A primeira era de Vargas, certo? Então corresponde à burocracia, tá? Copia as características da nossa amiga chamada burocracia. Ó, depois da gente ver as características, agora nós já vamos determinar isso aqui, ó. As vantagens e as desvantagens da burocracia. Tá? Então, ó, como vantagens da nossa amiga burocracia, vou te fazer uma pergunta. O que você acha? A decisão na burocracia, ela é rápida ou ela é lenta? Ela é rápida. Por quê? Não é centralizado, não tem centralização da administração. Então, como a administração é centralizada, só uma pessoa decide. Como só uma pessoa decide, a decisão é rápida ou é lenta? É rápida, não é isso? Beleza. Então, se caísse na tua prova, por exemplo, uma das vantagens da burocracia perante os demais modelos de administração é que a mesma possui um processo de tomada de decisões rápido. Certo ou errado? Isso mesmo. Errado. Errado? Sim. Cuidado. Uma coisa é a decisão, a outra coisa é o processo, até chegar na decisão. Olha, existe ou não a burocracia, existe ou não disciplina, hierarquia em excesso. Como existe esse excesso de formalismo, até chegar na mão de quem decide, isso desgasta tempo. Então, cuidado. Ó, ela tem como vantagem decisões rápidas. Em contrapartida, ela vai trazer a desvantagem de ter o quê? Processo de tomada
de decisões lento. O processo é lento, a decisão é rápida. Outra vantagem, eliminação dos pensamentos subjetivos. Certo? Então a burocracia é altamente objetiva. Por quê? Porque ela determina, você tem que fazer isso dessa forma e ponto final. Certo? Então com isso a gente ganha tempo ou não ganha? Ganha. A gente economiza recurso ou não economiza? Economiza. Então, o que que ela tem? Ela tem o quê? Uma da outra vantagem, que é a consequência também dessa anterior, é a eficiência. Tá? Ela proporciona maior eficiência. Próxima vantagem da nossa amiga, tá? Ela vai ter o quê? Ela vai ter unidade de comando, certo? Isso é vantagem, por quê, professor? Porque quando você tem unidade de comando, você não recebe ordem de vários lugares. E com isso, você executa a ordem e ponto final, tá? Ganha em eficiência, tá? Agora, outra característica, que é outra vantagem, característica que é a vantagem dela, a padronização dos serviços, tá? Por quê? Porque isso mantém um padrão de qualidade. Agora, a última vantagem da nossa amiga chamada burocracia é que ela traz o quê? Ó, ela traz decisões rápidas, eliminação dos pensamentos subjetivos, eficiência, unidade de comando, padronização e substituição da emoção pela razão, tá? Então as pessoas vão fazer como tem que ser feito, não porque está sensibilizado ou não por algum motivo. Agora, desvantagem dessa criança. Primeiro, processo de tomada de decisões lento. Toda vez que a gente fala de burocracia, o que vem na tua cabeça? Não vem papel? Então, a segunda desvantagem que ela possui é o excesso de papéis, tá? Inclusive, quando você estuda arquivologia, você vê a história da arquivologia, como aconteceu, você vai ver que nessa época, o maior problema da arquivologia é que houve uma produção de material impresso muito grande, tá? Justamente por quê? Porque tudo funcionava na base do papel. Por isso que a gente fala que é excesso de quê? De papel. Outro problema dela, excesso de formalismo, certo? Toda vez que você lembra de burocracia, você já pensa, vai ser demorado, porque tem todo aquele processo até chegar na pessoa. Tanto que o processo de tomar decisões é lento, tá? Isso é ocasionado pelo excesso de quê? De formalismo. Última desvantagem da burocracia, certo? Penúltima, perdão, é o quê? É o desprezo pelos relacionamentos informais. Como assim, professor? Seguinte, ó, quando você tem uma hierarquia, é mais difícil você ter uma comunicação, um bom relacionamento entre o chefe e o subordinado. Mas, ao mesmo tempo, os subordinados, ou seja, as pessoas que estão no mesmo nível hierárquico, elas obrigatoriamente acabarão tendo um objetivo em comum, que muitas vezes é contrário ao objetivo da organização. A burocracia despreza, não considera que existe esses relacionamentos informais. Essas pessoas, quando elas têm um objetivo em comum, elas criam uma coisa chamada clientelismo, que é a reunião de pessoas em busca de um mesmo objetivo. Então, o que acontece? Essas organizações, nós temos uma organização altamente formal, toda baseada no organograma, que é aquele gráficozinho que mostra departamento, divisão, as relações hierárquicas, beleza, certinho. Reconhecido a sua estrutura pela organização, que é o que a gente chama de organização formal. Mas, ao mesmo tempo,
Esse desprezo faz com que as pessoas que estejam no mesmo nível hierárquico e que tenham um objetivo comum, distinto do objetivo da organização, se reúnam e criem organizações informais que normalmente vão ser resistentes a mudanças para a melhoria que poderão querer ser implementadas dentro da organização, tá? Então isso aqui é um risco muito grande que a burocracia traz, que é você desprezar que as pessoas ali dentro conversam, se relacionam e vão acabar buscando um objetivo que é só delas e que não é o mesmo objetivo da organização. A última desvantagem que nós temos na chamada burocracia, o que é? Certo? Olha só, ela tem um processo de tomadas lento, tem um excesso de papéis, tem um excesso de formalismo, tem um desprezo pelos relacionamentos informais ou interpessoais. Então, qual é a última desvantagem da burocracia? E essa é a principal. Falta de flexibilidade. Falta de flexibilidade é um dos maiores problemas da nossa amiga burocracia. O que é essa falta de flexibilidade? Ela não trabalha com padronização? E ela não está preocupada, na verdade, se as pessoas estão fazendo exatamente como foi pré-definido, e não está muito preocupada com o resultado. Então ela acaba se tornando rígida demais. Então ela tem dificuldade para mudanças. Como ela tem dificuldade para mudanças, o mundo muda, a situação existe, situações diferentes, o cliente pode ter novas necessidades, mas a burocracia segue aquela mesma regra, aquele mesmo padrão. Com isso, ela não se atualiza. Então, num primeiro momento, ela realmente traz eficiência. Mas, com o tempo, o processo dela fica desatualizado e não pode ser atualizado pelo excesso de rigidez, pela dificuldade para a mudança, pela falta de flexibilidade dessa instituição. Tá? Então, aqui estão as vantagens e desvantagens da nossa amiga administração burocrática. Olha, gente, tem um personagem muito importante dentro da burocracia, chamado de Max Weber. Weber é o Mr. Sapão, tá? Max Weber não é o criador da burocracia, mas é um dos precursores dele, da burocracia, e um dos maiores incentivadores que definiu várias características para a burocracia. Presta atenção, Max Weber menciona uma coisa chamada tipos de dominação, certo? Esses tipos de dominação, quando a gente estuda gestão de pessoas, lembra gestão de pessoas? Nós temos uma coisa chamada tipos de liderança, certo? Então, lá nós vamos ter estilos de liderança, é parecido com isso aqui, tá? Até mesmo você vai lembrar de algumas características de quando você assistiu liderança. Preste atenção, ó. Tipos de dominação. Então, para Max Weber, existem 3 tipos de dominação, que são formas de fazer com que as pessoas sigam as determinações dela. A primeira delas é chamada carismática. A segunda é chamada de tradicional. E a terceira é chamada de racional legal. Essa racional legal é, inclusive, a que nós utilizamos dentro da burocracia. Tá? Então, olha só. A carismática faz com que as pessoas sigam outras pelas características particulares dela. Então, é baseada nas características particulares da pessoa. Certo? Agora, a tradicional, ela é baseada no quê? Ela é baseada nos costumes, tradição, tá?
E essa aqui, ela pode ser dividida de duas formas diferentes, tá? Essa é baseada nos costumes. Ela pode ser do tipo patriarcal, certo? Que é baseado em quê? Hereditariedade. Ou ela pode ser o quê? Patrimonialista. Que a gente viu que é o patrimonialismo em si, certo? Que é aquela figura de um soberano, não obrigatoriamente isso sendo hereditário, tá? Isso aqui é pelo cargo ocupado, tudo bem? Então, olha só. E a racional legal, que é justamente a que é utilizada na burocracia. Que essa aqui é baseada no quê? Baseada nas normas, regras e leis, certo? A pessoa foi colocada lá, certo? Então, a lei determina que você tem que segui-la. Então, o que acontece? É assim, normalmente uma brincadeira que a gente faz, a carismática é muita característica do personagem da mãe, certo? A característica daquela pessoa generosa. O tradicional é assim, você obedece seu pai por quê? Porque está escrito em algum lugar? Tá, professor, na Bíblia. Não, fora da Bíblia, certo? Então isso é porque é costume. Agora, um governante, ele se baseia normalmente no racional legal, certo? Então, se fosse questionado, como foi questionado na prova da ESAF, o governo Lula, ele tem como característica, tipo de dominação, o governo dele, como carismático, tradicional ou racional legal? Isso foi pergunta da ESAF. E aí? É ou não é carismático? Claro que não. A carismática tem um problema sério. Ó, ela é baseada nas características particulares e tem que ser contrária a uma norma. Certo? Então existe uma norma, uma regra, então ela tem que ser contrária a essa norma. Vou te deixar agora abismado, até mesmo pela comparação que eu fiz com a mãe. Sabe quem são pessoas de governos considerados carismáticos? Só gente boa. Hitler, Napoleão, certo? Eram aquelas pessoas. Ninguém pode negar que Hitler atrás dele foram milhares de pessoas. Mas ele foi contrário a uma norma pré-estabelecida. Então não confunda o governo Lula com a pessoa Lula. A pessoa Lula é uma pessoa carismática. O governo Lula, ele é racional legal. Não foi contrário a nenhuma norma pré-estabelecida. Então eu não posso dizer que é carismática, tá? Então olha só. Lula, segundo os conceitos que aprendemos, certo? Existe a pessoa e existe o governo. Então, a pessoa Lula, ela é uma pessoa o quê? Carismática. Mas o governo dele não foi tipo de dominação carismática. Foi do tipo racional legal. Não foi contrário a nenhuma norma pré-estabelecida e reconhecida por todos, tá? Então pode copiar o que está no quadro.